Revelação emocionante. O que meu filho descobriu sobre a sogra mudará tudo para sempre. Cláudia sempre soube que a relação entre ela, Lucas e Dona Índia era um campo de batalha. A enfermeira lutava diariamente para preencher as lacunas que a vida deixava. A pobreza, a falta de apoio e, principalmente, as críticas incessantes da sogra, que parecia olhar sempre por cima do ombro. Cada palavra que saía da boca de Dona Índia era uma dardos em sua autoestima, e ela se perguntava se conseguiria proteger Lucas desse núcleo duro que era sua própria família. Certa noite, enquanto arrumava a casa, Lucas encontrou um álbum de fotografias antiga que sua avó guardava empoeirado. Ao folhear aquelas páginas, ele se deparou com cartas nunca enviadas, escritas em momentos de fraqueza, onde Dona Índia despejava lágrimas em forma de palavras. "Mãe, você fez isso por nós?" O questionamento ecoou na mente do garoto como um grito. O adolescente, sempre sonhador, começava a ver a avó sob outra luz. Ele sentiu seu coração disparar ao perceber que aquela mulher rígida sempre soubera de dor e luta, assim como sua mãe. Movido por essa descoberta, Lucas decidiu que era hora de agir. Minha mãe precisa saber disso. Ela não pode viver achando que a avó dela é apenas crítica e fria, pensou. Com um resumo dos sentimentos que as cartas evocavam, ele se preparou para uma conversa que poderia mudar tudo. Naquela tarde, enquanto Cláudia estava na cozinha preparando um café aromático, corações e mentes se preparavam para um momento que poderia ser o divisor de águas das relações familiares. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentindo uma mistura de nervosismo e esperança, Lucas se aproximou da mãe e, com hesitação, começou a falar. "Mãe, eu encontrei essas cartas da avó. Elas são diferentes do que a gente imagina." As palavras saíram trêmulas, mas Cláudia, envolta na rotina familiar, não soube como reagir. As lembranças de críticas passadas e ofensas estavam martelando em sua mente, impedindo qualquer abertura. Ela respirou fundo, pensando em como a relação entre elas sempre foi marcada por desconfianças e não compreensões. O clima ficou denso, quase palpável. Lucas percebeu que a batalha seria mais difícil do que imaginara, mas a determinação em modificar a percepção de sua mãe em relação à avó acendeu dentro dele. E assim, ele viu que apesar da tensão, há sempre a possibilidade de reconciliação e compreensão nas relações familiares. Cláudia, em meio a seus sentimentos confusos, se viu diante de uma escolha: continuar presa na dor do passado ou seguir em frente, buscando entender as feridas da sogra que a tornaram quem era. Quando a ideia de confrontar Dona Índia surgiu em sua mente, ela tremia, embora não soubesse se estava pronta. O cheiro do café fresco misturava-se com a expectativa do que estava por vir. E assim, a história abre espaço para um futuro incerto, mas cheio de promessas. Será que Cláudia encarará seus medos e encontrará uma nova forma de conexão? O que acontecerá quando ela se deparar com a verdadeira Dona Índia? O sol já estava se pondo, enchendo a casa com uma luz dourada que parecia prometer mudanças. Cláudia deixou a caneca de café na mesa e encarou Lucas. O jovem olhava para ela com olhos que refletiam determinação. Foi então que ela sentiu o peso de todas aquelas emoções, comprimidas em seu peito, prontos para explodir. "O que você quer dizer com isso, filho?" A sua voz tremia e suas mãos se entrelaçavam nervosamente. "Eu vi as cartas da avó. Elas mostram que ela também sofreu. Mãe, acho que a gente precisa entender isso", respondeu Lucas, seu tom firme, mas carinhoso. Era como se ele tivesse aberto uma janela, um vislumbre de ar fresco e esperança. Cláudia encolheu os ombros, hesitante. As cartas poderiam ser um convite para se aproximar de Dona Índia, mas também representavam um terreno minado. Como posso acreditar que ela não queria apenas nos maltratar? A dúvida pairava no ar e um silêncio carregado se estabeleceu. Cláudia podia sentir o coração acelerar enquanto revivia os momentos difíceis com a sogra.
as brigas, os olhares desaprovadores, os sussurros disfarçados de conselhos. Era uma teia de dor e ressentimento que ela havia cultivado por anos. Mas e se tudo aquilo tivesse uma explicação? Mas o que ela não me conta? Pensou consigo mesma. E de repente algo mudou. A ideia de buscar um diálogo sinceramente a apavorava, mas também despertava uma curiosidade a respeito da mulher que gerou sua parcega, aquela que a havia julgado tantas vezes. O que ela, afinal, escondia sobre uma casca tão dura? Eu posso tentar algo, talvez um café com ela? Cláudia finalmente confessou, quase num sussurro. Lucas sorriu, uma faísca de esperança acendeu no olhar dele. Esse pequeno movimento, para uma mãe que frequentemente se via cercada por dúvidas e inseguranças, era uma grande vitória. Vai ser bom, mãe. Você não vai se arrepender. À medida que planejavam a visita, Cláudia sentia seu próprio coração se apertar de nervosismo. Ela estava prestes a encarar uma das relações mais complicadas de sua vida. Como seria tudo isso? E se a conversa tomasse um rumo inesperado, como já acontecera tantas vezes? Ela respirou fundo, tentando controlar os medos que a guiaram por tanto tempo. No dia seguinte, vestiu-se com cuidado, como se cada peça que colocava servisse para blindá-la de emoções dolorosas. Ao mesmo tempo, sentia-se vulnerável, mas também fortalecida por sua própria determinação. Ao entrar na casa de Dona Índia, o ambiente exalava um aroma de especiarias, lembranças de pratos que foram feitos para aquecer os corações. Por um instante, a familiaridade a acolheu, mas logo a tensão voltou a flutuar. «Cláudia, que surpresa!» disse Dona Índia, sua expressão revelando tanto carinho quanto indiferença. O coração de Cláudia disparou. «Eu queria conversar um pouco, se você puder». As palavras saíam arrastadas, mas Dona Índia assentiu, gesticulando para que a neta se sentasse. Cláudia estava prestes a dar o passo mais importante de sua vida. O que iria acontecer a seguir? Existiria realmente espaço para compreensão, onde antes havia apenas desconfiança? E, enquanto a conversa começava, Cláudia se perguntou: será que alguém daquelas cartas poderia se revelar e mudar tudo? Será que aquele encontro poderia finalmente curar feridas antigas ou apenas abrir novas? As perguntas ressoavam de maneira intensa no coração de Cláudia. A história estava prestes a se desdobrar de maneiras que ninguém poderia prever. Cláudia sentou-se, sentindo como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. Cada batida do relógio parecia ecoar em seu peito. A mesa da sala estava coberta por uma toalha de mesa antiga, com estampas que quase pareciam contar histórias. Uma xícara de cerâmica cuidadosamente pintada à mão estava ao lado de Dona Índia, que agora a observava com um olhar inquisitivo. «Sobre o que você quer conversar, Cláudia?» Dona Índia perguntou. Sua voz era uma mistura de curiosidade e cautela. Cláudia engoliu em seco, o nervosismo quase a impedindo de falar. Lucas encontrou algumas cartas suas. Elas falam sobre sua vida, seus desafios, e eu quero entender o que você passou. O olhar de Dona Índia se suavizou, mas um flash de surpresa atravessou seu rosto. Ela parecia pesar as palavras que ainda não tinha pronunciado. A vida nem sempre foi fácil, minha filha. Todo mundo carrega suas cicatrizes. Eu sei, Cláudia respirou fundo, mas talvez a gente possa falar sobre isso, sobre as suas cicatrizes, porque eu sinto que isso poderia nos ajudar. Dona Índia afastou os olhos, como se estivesse voltando a um lugar muito distante. Esses momentos de silêncio eram pesados, mas Cláudia se permitiu esperar. O ar estava carregado de lembranças antigas, de palavras não ditas. Quando seu pai e eu nos mudamos para cá, tudo o que fizemos foi com esforço. O que você chama de maldade, eu chamo de proteção. Você deve entender isso. Dona Índia olhava agora para Cláudia com uma sinceridade quase dolorosa. Proteger? Que tipo de proteção se constrói em cima do medo e da dor? Contudo, ela sabia que perguntar isso não a levaria a lugar algum. O que ela queria era descobrir a mulher que estava ali,
não a sogra implacável que conhecia. Pode me contar um pouco sobre as cartas? O que elas queriam dizer? Cláudia começou a se sentir mais à vontade, como se essa conversa fosse uma linha tênue que poderia levá-las a um lugar mais acolhedor. Essas cartas eram sobre as minhas angústias, sobre uma juventude marcada pela privação e solidão. Eu escrevia para me sentir viva, se bem que era só eu me enganando. A voz de Dona Índia tremia. Ela parecia estar à beira de um precipício emocional e cada palavra estava prestes a deslizar. Você não estava sozinha. Você tem uma família agora. Meus filhos, meus netos. Cláudia sentia o calor se espalhar por suas bochechas, entrelaçado com a esperança de que tudo poderia mudar. Uma família é um alicerce forte, mas o peso das histórias passadas pode quebrá-lo. Dona Índia olhou nos olhos da nora e Cláudia podia ver a fragilidade bem ali, como um cristal prestes a se partir. Mas em meio à dor havia uma luz. E se usássemos essas histórias para construir algo novo, para quebrar ciclos, para nos entendermos melhor? Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Dona Índia, mas ele se desfez rapidamente. Às vezes fico pensando se realmente vale a pena abrir tantas feridas. O que se pode descobrir pode doer mais do que a dor que já conhecemos. Um silêncio pairou entre elas, enquanto Cláudia absorvia cada palavra, se perguntando se esse poderia ser o começo de um caminho diferente. Mas então veio a pergunta que poderia mudar tudo. O que você gostaria de contar, que ainda não teve coragem? E naquele momento, as portas do passado começaram a abrir. Cláudia sentiu que algo segurava seu coração, uma mistura de medo e expectativa. O que mais poderia surgir daquela conversa? As histórias de Dona Índia poderiam revelar segredos mais profundos e surpreendentes do que ela jamais imaginou. Cláudia estava prestes a descobrir como o passado pode ser um farol para o futuro, e sua mente não podia deixar de se perguntar: estaria preparada para a verdade que se escondia por trás das cartas? Dona Índia respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em um mar de lembranças. O olhar dela se perdeu em alguma imagem distante, e Cláudia sentiu uma angústia crescer em seu peito. Existem coisas que as palavras não conseguem carregar, Cláudia. Dona Índia começou, sua voz baixa e trêmula. Mas vou tentar. Quando eu tinha sua idade, sonhava com um mundo diferente. Porém, a vida tinha outros planos. Cláudia aproximou-se, sentindo que cada palavra da sogra era como um segredo guardado a 7 chaves. O que aconteceu? Eu sempre lutei sozinha. A solidão era meu maior companheiro. As cartas eram como amigos que me ouviam, me faziam sentir menos invisível. Dona Índia olhou para a mesa. Seus dedos acariciavam a toalha antiga, como se buscassem a coragem escondida ali. Então você não teve ninguém para compartilhar seus sonhos? Cláudia questionou. Um nó na garganta impedia de continuar. Ninguém. Na verdade, eu tinha uma amiga, Lia. A gente costumava sonhar em sair daquela cidade pequena, ver o mar, conhecer pessoas diferentes, mas a vida pegou um atalho que não esperávamos. A voz de Dona Índia falhou e as lágrimas brilharam em seus olhos. Lia se foi muito cedo e eu fiquei presa na dor. O silêncio que se seguiu era pesado, mas Cláudia não se afastaria. O que aconteceu com ela? Ela adoeceu. Era uma doença cruel. Eu fiquei em casa, cuidando de todos, mas não tive coragem de me despedir dela. Naquele dia, o mundo que eu sonhava acabou. Fui soterrada por responsabilidades e medos. Cláudia sentia cada palavra como uma serragem na alma. A dor de Dona Índia a reverberava, como se a história se desenrolasse à sua frente. Mas você teve a coragem de escrever. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Escrever era meu desabafo, mas também me deixava mais vulnerável. Cada carta era um pedaço meu se despedaçando. Dona Índia murmurou. Com o tempo, as palavras se tornaram mais pesadas e eu mais calada. E assim, as cartas que pareciam ter guardado os segredos do passado agora se transformavam numa revelação dolorosa, cheia de vida e esperança. Cláudia percebeu que por trás daquela mulher forte e implacável existia uma menina que também sonhou, que também teve medo.
O desejo de conexão se acendeu mais forte do que nunca. Dona Índia, você não precisa carregar isso sozinha, Cláudia sussurrou, pegando a mão da sogra. E se a gente reescrever essa história, juntas? Você fala disso como se fosse simples, mas as feridas são profundas, Dona Índia respondeu. Mas o olhar dela começou a brilhar de uma maneira diferente, como se vislumbrasse a possibilidade de cura. Mas é como você disse, todo mundo tem cicatrizes. Elas não precisam predominar nossas vidas. O que você realmente gostaria que eu soubesse sobre Lia? A pergunta ficou no ar, como um convite para desbloquear um mundo de emoções. Dona Índia hesitou, mas Cláudia podia sentir o desejo de soltar tudo, de finalmente dividir esse peso que a acompanhava há tanto tempo. Uma inquietação tomou conta do ambiente, como se algo estivesse prestes a ser desvelado. Ela sempre disse que a liberdade vinha da verdade, Dona Índia murmurou, e suas palavras ressoaram como um eco no coração de Cláudia. O que mais haveria nas cartas? O que Lia realmente representava na vida de Dona Índia? Cláudia sentiu um aperto no peito. A cada pergunta, a cada frase, a conexão entre elas se tornava mais intensa. E mesmo sem saber, as raízes do passado se entrelaçavam pelas novas possibilidades de vida. Olhando nos olhos de Dona Índia, Cláudia percebeu que aquela conversa poderia ser um divisor de águas, não apenas para a sogra, mas para toda a família. Mas ela ainda se perguntava, havia mais segredos a serem revelados, e o que aconteceria se outras histórias viessem à tona? Dona Índia fechou os olhos por um instante, como se tentasse se proteger das memórias que estavam à beira de escapar. Cláudia, segurando a mão dela, podia sentir a tensão no ar, uma mistura de expectativa e medo. Cláudia, Lia não foi apenas uma amiga. Ela era o meu mundo, Dona Índia disse, a voz quebrada. Quando a perdi, perdi também uma parte de mim. E demorei tanto a perceber isso. Como você se sentiu quando soube? Cláudia questionou, inclinando-se para mais perto, alinhando-se à vulnerabilidade da sogra. O pensamento de Dona Índia trazendo à tona a dor que guardava de Lia fez seu coração acelerar. Eu me senti derrotada. Era como se tudo o que eu sonhava se tornasse um borrão. A vida se transformou em um dia a dia sem cor, apenas responsabilidades e obrigações. A tristeza no olhar de Dona Índia fez com que Cláudia quisesse abraçá-la, mas percebeu que era preciso ir além. Era hora de entender a fundo os sentimentos de sua sogra. Mas e as cartas? O que Lia representava ali? Cláudia incentivou com doçura, disposta a ajudar a abrir as portas trancadas. Escrevi para Lia como se ela ainda estivesse aqui, como se ainda pudéssemos sonhar juntas. Cada carta era uma forma de me conectar com a esperança, mas também com a dor. Uma luta interna entre o que eu queria e o que a vida havia escolhido para mim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Índia, e Cláudia sentiu que cada gota era um fragmento de dor sendo liberado. Você pode me mostrar as cartas? Assim posso entender melhor. Cláudia ofereceu, uma ideia surgindo em sua mente, um caminho para apoiar sua sogra. Você não sabe o que está pedindo, Dona Índia gaguejou, e Cláudia percebeu que havia um medo oculto por trás daquela resistência. As cartas, elas dizem coisas que nunca fui capaz de compartilhar. E se você não gostar do que ler? Dona Índia, eu não posso prometer que vou entender tudo, mas quero apoiar você. A vida que você levou pode ter sido dolorosa, mas nós podemos encontrar uma maneira de reconstruir isso. Juntas, Cláudia insistiu, com o coração pulsando forte. Nesse momento, uma nova luz brilhou nos olhos de Dona Índia. Ela estava hesitante, mas Cláudia podia ver a luta interna. Era como se todo o peso das palavras estivesse prestes a ser liberado, um projeto de dor que poderia se transformar em algo novo. Se você realmente quer isso. A avó respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Então, vou buscar as cartas. Elas estão guardadas em uma caixa antiga, no fundo do meu closet. Pode ser
o começo de um novo capítulo. Vou te ajudar a buscar, Cláudia disse, levantando-se com determinação. Um sentimento de esperança começava a substituir a angustiante incerteza que pairava entre elas. Enquanto caminhavam até o quarto de Dona Índia, Cláudia não podia deixar de pensar em como a revelação daquele passado poderia transformar suas vidas. Mas quando chegaram ao closet e Dona Índia puxou a caixa, algo inesperado aconteceu. Um papel amarelado saiu da caixa e caiu no chão, chamando a atenção delas. Cláudia se abaixou e pegou o papel, os olhos arregalados. Era uma carta que parecia diferente das outras, e a escrita tinha um traço familiar. Dona Índia, o que é isso? Cláudia perguntou, olhando para a sogra, já sentindo uma reviravolta emocionante no fundo do estômago. A resposta dela poderia mudar tudo. O que será que estava revelado naquela carta? Dona Índia hesitou, os olhos fixos na carta que Cláudia segurava, como se aquilo fosse um portal para um passado que ela já tentara enterrar. O peito dela se apertou, e um silêncio pesado invadiu o espaço entre as duas. Cláudia, percebendo a mudança na atmosfera, segurou suavemente o papel, como se pudesse sentir a energia das palavras contidas ali. É uma carta de Lia, mas não é como as outras, Dona Índia murmurou, a voz trêmula. Essa carta é especial. O que você quer dizer com isso? Cláudia forçou uma expressão encorajadora, a curiosidade fervendo dentro dela. Ela foi escrita numa época em que nossas vidas estavam se reestruturando. Era uma fase de grandes mudanças. Lia tinha sonhos, e alguns deles talvez se cruzassem com os meus. Ela falava de um futuro que, acredita, ainda poderíamos construir. Mas claro, isso foi antes de tudo acontecer. A sogra mordeu o lábio, e a angústia voltou a visualizar seu rosto. Dona Índia fechou os olhos por um momento, tentando reunir coragem. Cláudia a observava, consciente de que cada segundo se arrastava, como se estivesse esperando pela revelação de um segredo guardado por décadas. Pode me deixar ler? Cláudia perguntou, a voz mais suave. Eu prometo que vou respeitar tudo o que está escrito e o sentimento por trás. Com um gesto hesitante, Dona Índia assentiu, e Cláudia começou a desenrolar a carta. A letra de Lia era delicada, quase como se as palavras tivessem sido escritas com amor. Os primeiros traços eram um relato de saudade e sonhos compartilhados, mas logo depois, uma passagem ficou mais em evidência. Se um dia eu não estiver mais aqui, lembre-se de que sempre lutamos por quem amamos. Os sonhos não morrem, eles se transformam, e às vezes precisamos deixar a dor nos guiar para um novo começo. Cláudia sentiu um arrepio. As palavras pareciam ecoar em seu coração. Era como se Lia tivesse deixado uma mensagem não só para Dona Índia, mas para elas duas. Não apenas sobre o amor, mas sobre a necessidade de transformação e resiliência. Ela sabia, não é? Sabia que precisava nos deixar algo para lembrar dela. Dona Índia falou, a voz falhando com a emoção. Sim, e ela realmente acreditava que essa dor poderia levar a um novo começo, disse Cláudia lentamente, preparando-se para o que poderia vir a seguir. A expressão de Dona Índia mudou. Um novo entendimento começou a surgir. As cartas nunca foram só sobre mim e Lia. Foram também sobre você, sobre nós. Ela visitou seus sonhos através das páginas, me ajudando a entender que, mesmo na dor, há espaço para reconstruir. Cláudia sentiu o peso daquela revelação. Ela não era apenas uma espectadora do luto da sogra. Essa história envolvia profundamente. As lágrimas nos olhos de Dona Índia mostravam que a dor ainda estava ali, mas também havia uma centelha de esperança. Dona Índia, Cláudia começou, e se usássemos essas cartas para nos conectar, para reescrever a nossa história, para entender como podemos honrar Lia, mas ao mesmo tempo abrir espaço para as nossas vidas? A avó olhou nos olhos de Cláudia e pela primeira vez um sorriso tímido surgiu. Você realmente acha que podemos? Podemos, precisamos, Cláudia afirmou, a determinação crescendo. Vamos ler mais, vamos explorar isso juntas. Dona Índia respirou fundo,
como se estivesse liberando um peso que a acompanhava há muito tempo. No entanto, antes que pudessem prosseguir, Cláudia reparou que havia mais um papel no fundo da caixa. Com a mesma expectativa que começou a tomar conta, Cláudia retirou o papel e, ao abrir, um brilho de reconhecimento iluminou seu rosto. Era uma fotografia antiga de Lia com um jovem rapaz, um sorriso amplo no rosto. Dona Índia, quem é esse? Cláudia perguntou, a tensão crescendo novamente. Dona Índia paralisou. O que foi revelado nessa imagem poderia trazer à tona segredos que nem ela ainda estava pronta para encarar. Isso é um capítulo que eu pensei ter deixado para trás, ela murmurou, olhando para a foto com um misto de medo e curiosidade. O próximo passo na jornada delas está agora prestes a desvelar mais do que imaginavam. Cláudia observava a Dona Índia com uma mistura de ansiedade e ternura. O semblante da sogra, que até então era de dor contida, perdeu um pouco da rigidez, mas as mãos tremiam enquanto segurava a fotografia. Esse era Tiago, Dona Índia finalmente disse, a voz quase um sussurro. Meu primeiro amor. O que você está vendo, Cláudia, é um pedaço da minha juventude que eu tentei esquecer. Os olhos de Cláudia se arregalaram. Mas o que aconteceu com ele? Como você nunca mencionou isso antes? A avó respirou fundo, como se cada emoção do passado quisesse se manifestar naquele momento. Tiago tinha grandes sonhos. Ele queria viajar, conhecer o mundo. Mas um acidente acabou com tudo. Eu fiquei devastada. Depois conheci seu pai e tentei seguir em frente. Mas essa foto me faz lembrar do que eu deixei para trás. A frustração e a tristeza de Dona Índia cortavam o ar como uma faca. Cláudia sentiu seu coração apertar. Era mais do que a história de um amor perdido. Era a história de uma vida repleta de decisões, sacrifícios e, sobretudo, de como as lembranças podem moldar o presente. Mas, Dona Índia, você ainda tem o poder de viver seus próprios sonhos. Lia falou sobre isso nas cartas. E essa imagem, esse amor, pode ser parte de você agora, disse, com a paixão fervilhando em suas palavras. O que aconteceu no passado não precisa definir quem você é hoje. Dona Índia olhou para a foto mais uma vez. O sorriso de Tiago irradiava vida e insegurança. À medida que as emoções se entrelaçavam em sua mente, algo começava a se clarear. Você está certa, ela finalmente respondeu. Eu sempre pensei que o amor de Tiago havia me deixado, mas agora vejo que ele é parte do que me tornou forte, e isso deve nos unir, não nos separar. Cláudia sentiu uma onda de esperança. A energia entre elas parecia mudar, como se as memórias de Lia e Tiago começassem a fluir, não como um peso, mas como uma ponte para algo novo. Então, o que faremos agora? Cláudia perguntou, o brilho nos olhos cada vez mais intenso. Vamos descobrir como honrar essas memórias. Vamos juntas, Dona Índia disse, agora com um ardor que queimava como se uma nova luz tivesse sido acesa. Mas, antes que pudessem falar mais, Dona Índia se lembrou de algo. Cláudia, tem uma história que Lia mencionou em outra carta. Ela falava sobre um sonho que tinha e que envolveria o meu passado. É algo que eu nunca consegui entender completamente. Precisamos achar essa carta, o que pode nos dar um caminho a seguir. O coração de Cláudia pulsou forte com a possibilidade. Vamos, onde ela está? Ela deve estar junto com as outras cartas, guardadas na caixa antiga, respondeu Dona Índia. Juntas, elas olharam para o baú, agora com o brilho de determinação no olhar. Era mais do que buscar cartas, era uma jornada em busca de reconexão, de cura e, quem sabe, de novas histórias a serem escritas. Enquanto começavam a revirar o conteúdo da caixa, um frio na barriga tomou Cláudia. Essa busca por cartas e memórias poderia revelar segredos que mudariam tudo entre elas e, ao mesmo tempo, poderia despertar sentimentos ocultos que Dona Índia ainda não tinha processado. Quais verdades elas estavam prestes a descobrir? E, mais importante, essas verdades as uniriam ou as afastariam ainda mais? A caixa estava prestes a liberar suas últimas tramas. As mãos de Cláudia buscavam com cuidado entre as cartas,
Cada pedaço de papel parecia carregar um peso diferente. Algumas estavam amareladas pelo tempo, outras desbocadas, mas todas tinham uma história para contar. Enquanto folheava um envelope com um cuidado quase reverente, ela ouviu a voz de Dona Índia atrás dela, ao mesmo tempo ansiosa e esperançosa. "O que você encontrou?" Cláudia levantou os olhos, encontrou o olhar tenso da sogra e sorriu. "Ainda não sei, mas vamos descobrir juntas." Com um suspiro profundo, Dona Índia se aproximou e se juntou a Cláudia na busca. Elas tiraram vários registros da caixa, cada item uma janela para o passado, uma conexão com Lia e Tiago. Do fundo, uma caixa de madeira pequena, mais ornamentada que as outras, chamou a atenção de Cláudia. Ela a puxou com um pouco mais de força, fazendo o pó se espalhar pelo ar. "Acho que isso é importante", disse, abrindo a caixa lentamente. Dentro havia cartas amarradas com um fio desgastado e um diário encadernado em couro, que parecia chamar por elas. Os olhos de Dona Índia brilharam ao ver o diário. Esse era o diário de Lia. Ela escrevia sobre seus sonhos e suas lutas. Eu costumava lê-lo em segredo, mas nunca tive coragem de falar sobre isso com ela. Sua voz falhou. Eu esperava que ela não se sentisse presa a mim, mas eu não sabia como ajudar. Cláudia sentiu a dor nas palavras da sogra. "Vamos ler e ver o que Lia queria compartilhar com você. Quem sabe isso não possa abrir novas portas para vocês." Dona Índia assentiu, e juntas começaram a folhear as páginas do diário. Nas entrelinhas, a narrativa de Lia carregava sonhos, ansiedades e também um amor profundo. Cláudia percebeu que cada frase falava de um anseio por liberdade, um desejo de conhecer o mundo que Dona Índia talvez não tivesse conseguido entender na época. "Ela mencionou Tiago aqui", comentou Cláudia, enquanto sua voz ecoava entre as palavras de Lia. Parece que ela achava que tinha uma conexão com ele que não pôde acabar de entender, algo que foi interrompido por sua luta interna. As palavras começaram a mudar a atmosfera entre elas. Dona Índia, agora com os olhos marejados, murmurou: "Ela me amava tanto, e eu me preocupei tanto em não sufocá-la que deixei de vê-la." A emoção densificava o ar. Cláudia, percebendo a frustração e a dor da sogra, delicadamente segurou sua mão. Às vezes, o amor é complicado, mas o que Lia queria está aqui, entre essas páginas. Podemos levar adiante o que ela deixou. As duas olharam para o diário e, por um breve instante, sentiam que Lia estava bem ali com elas, miradas cúmplices em um silêncio que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Dona Índia começou a ler uma passagem específica que falava sobre o desejo de viajar para um lugar que recordava Tiago. Algo dentro dela se despontava, uma ideia incipiente de que talvez houvesse uma forma de honrar tanto Lia quanto Tiago. "E se eu fizesse essa viagem, para entender o que eles realmente queriam?" questionou, quase em um sopro. Cláudia sorriu, a centelha de esperança agora acesa em seu coração. "Isso seria maravilhoso, Dona Índia, e eu estarei com você." Ouvindo aquelas palavras, Dona Índia sentiu um impulso renovador, mas ao mesmo tempo a possibilidade da dor voltava. O peso das escolhas não resolvidas ainda estava presente, e as cartas não pareciam revelar todas as montanhas que precisavam ser escaladas. Enquanto a noite se aproximava, envoltas em um misto de emoções, Cláudia e Dona Índia sabiam que o diário guardava mais segredos do que haviam imaginado. "Ah, e ainda falta isso aqui", Cláudia disse, puxando um envelope que estava escondido sob o diário. As duas trocaram olhares intrigados. O que mais poderia estar escondido entre aquelas páginas? Esse envelope poderia mudar tudo mais uma vez, e, sem que soubessem, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a se abrir. Cláudia segurou o envelope entre os dedos. O papel envelhecido se destacava do restante com um ar de mistério. A curiosidade a consumia, e a expectativa de Dona Índia era palpável, como se o próprio ar da sala tivesse carregado de promessas e segredos não revelados.
Acho que devemos abrir, sugeriu Cláudia, sua voz carregada de emoção. Dona Índia assentiu, os olhos fixos no envelope. Com um suspiro de antecipação, Cláudia começou a desatar o lacre, o som do papel quebrando o silêncio da sala. Dentro estava uma única folha de papel dobrada com cuidado. Enquanto Cláudia a retirava, uma brisa parecia sofrer entre as duas, um pressentimento do que estava por vir. A letra, feminina e delicada, era inconfundivelmente de Lia. Oi, mãe, começou a carta, e Dona Índia fechou os olhos por um momento, com o coração apertado. Cláudia começou a ler em voz alta, cada palavra vibrando com a emoção contida de Lia. A filha explicava seus sentimentos sobre a vida, seus sonhos e temores, mas principalmente fazia uma confissão que a deixava ainda mais tensa. Sinto que estou me perdendo entre o que você deseja para mim e o que meu coração anseia. Tiago é a luz que ilumina meu caminho, mas tenho medo de fazer você sofrer. Dona Índia viu suas lágrimas se misturarem com a poeira que dançava no ar e Cláudia parou para olhar para ela. Isso é muito profundo, ela murmurou, sentindo o impacto das palavras como um soco no estômago. Ela ficou presa entre o amor que sentia por você e o que desejava ser. Dona Índia disse, quase num sussurro. As palavras pareciam vir de um lugar muito distante, como se uma leve bruma de dor tivesse se instalado entre elas. Ela estava confusa, mas também tão corajosa, refletiu Cláudia, absorvendo o peso da revelação. Ela só queria ser livre e ao mesmo tempo não queria te machucar. E eu não soube vê-la, Dona Índia lamentou, o peso da culpa a empurrando para baixo. Tentei fazer o melhor que pude, mas será que eu a sufocava? Será que não deixei espaço suficiente para ela se descobrir? A pergunta pairou no ar e fez Cláudia sentir um nó na garganta. Às vezes o amor é complicado, Dona Índia. Você amava ela de um jeito que muitos gostariam. Sua preocupação era genuína, mas Lia precisava de espaço para ser ela mesma. Os olhos de Dona Índia brilhavam com novas lágrimas. O que mais estaria escondido neste envelope? Cláudia, sentindo a tensão crescer, decidiu continuar. Vamos ler mais um pouco. Ela achou outra folha, também escrita por Lia, desta vez uma espécie de planejamento. Queria ir a lugares onde o sol é mais brilhante e as pessoas têm sonhos grandes. Um lugar onde eu possa encontrar Tiago e entender o que significa esse amor. Dona Índia interrompeu entre ofegos. Ela falava de viagem como uma busca por si mesma. E agora eu estou pensando em seguir essa jornada que ela queria. É isso! Exclamou Cláudia, o coração batendo acelerado de entusiasmo. Você pode fazer isso. Vamos juntas e descobrir esse caminho que Lia sonhou, descobrir esses lugares e talvez encontrar Tiago na história que ela deixou. O olhar de Dona Índia agora era uma mistura de coragem e hesitação. Você acha que eu consigo? Claro que sim. Você só precisa se permitir. É a sua chance de entender Lia e também a si mesma. Quando Dona Índia tomou coragem para expressar sua vontade, uma nova passagem escrita por Lia começou a aparecer na mente de Cláudia. Sua mente deve continuar a trabalhar, e a força das palavras poderia guiá-las. Enquanto elas falavam, o calendário na parede marcava um dia que em breve se tornaria um marco em suas vidas. A ideia de partir para essa jornada começava a tomar forma em seus corações. O envelope ainda tinha mais papéis, e o que mais poderia aquelas cartas revelar? Cláudia trocou olhares com Dona Índia. Ambas estavam diante de uma encruzilhada. Estava na hora de jogar as cartas na mesa e deixar que a história continuasse a ser escrita. O que mais o envelope escondia? Uma resposta decisiva para a dúvida que pairava sobre suas cabeças? O que Lia realmente desejava que sua mãe entendesse? Cláudia segurou firmemente o último papel que retirou do envelope. Sua mente fervilhava com todas as revelações. E enquanto olhava para Dona Índia, o peso da expectativa se tornava quase palpável. Vamos descobrir juntas. O que mais Lia tem a nos dizer? A sogra acenou com a cabeça.
os olhos brilhando, mas a ansiedade ainda pairava. Cláudia desdobrou a folha, e logo os olhos de ambas se encheram de lágrimas. Mãe, se um dia você ler isso, saiba que eu amei profundamente. Tiago me ensinou sobre liberdade, mas a verdade é que eu desejava que você visse o meu eu verdadeiro. Não quero ser apenas uma filha que segue o que você espera. Quero fazer parte da vida, ser eu mesma, sem medo de desagradar. As palavras de Lia ecoaram forte no coração de Dona Índia. Cláudia, percebendo a profundidade, continuou. A vida é feita de escolhas, e eu escolhi seguir meu coração, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Não se sinta culpada por isso. A sua força me moldou, mas eu também desejava que você confiasse em mim. O silêncio que se estabeleceu era intenso. Cada frase era uma flecha atingindo o alvo do que havia sido a relação entre mãe e filha. Ela não queria que você carregasse esse fardo de medo, Dona Índia. Cláudia disse suavemente. Ela queria que você crescesse com ela. A expressão de Dona Índia era de um misto de dor e alívio. Eu queria tanto protegê-la, mas talvez tenha sufocado suas aspirações. Cada crítica que fiz pode ter soado só como uma pressão. Ela só queria ser compreendida e amada do jeito que era. Cláudia respondeu com doçura. E tudo isso pode ser a chance que você tem para entender isso, e se libertar também. E se você um dia achar que não pode mais me amar, saiba que eu sempre estarei torcendo por você, e que seu amor me deu asas para perseguir meus sonhos. Nunca se esqueça disso. Cláudia leu em voz alta, sua voz embargada. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Índia, como se o peso de anos estivesse sendo liberado. Ela apertou a mão de Cláudia, um gesto que falava mais do que palavras poderiam expressar. Lia sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não vi. Agora, ela me lembra que a vida é feita de escolhas e que eu preciso me permitir experimentar. E você? Ela parou, tomando coragem. Você está disposta a me acompanhar nessa jornada? Cláudia sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Claro, vamos juntas buscar essa liberdade. Vamos viajar, vamos descobrir a Lia e com isso descobrir a você também. Uma determinação nova encheu os corações de ambas, como se os ecos de Lia finalmente tivessem unido o que antes era rompido. O passado não era mais uma ferida aberta, mas um caminho iluminado por amor e esperança. Mas por onde começamos? Dona Índia perguntou, olhando para o diário e as cartas com renovada determinação. Vamos começar decidindo a viagem. Lia sonhou com tantas coisas, e nós podemos colocá-las em prática, respondeu Cláudia. Que tal um destino que represente a liberdade, um lugar onde ela desejou estar? As ideias fervilhavam e a sala parecia pulsar com as expectativas. Juntas, começaram a desenhar a viagem dos sonhos que Lia sonhava desde jovem. Conversaram sobre cada destino, uma praia onde as ondas dançavam livres, cidades vibrantes que pulsavam vida e pequenas vilas onde poderiam encontrar paz. Enquanto as horas passavam, o peso da história de Lia tornava-se um laço de união entre elas, solidificando um novo começo. O que me resta agora é deixar essa jornada me transformar também. Dona Índia concluiu, seus olhos brilhando com determinação. Cláudia assentiu, cheia de alegria. Estamos prestes a criar novas memórias. Isso é só o começo. E com isso, um novo capítulo começou a ser escrito, onde a dor poderia se converter em beleza e transformação. Em um último gesto simbólico, Dona Índia guardou as cartas e o diário, não como um fardo, mas como um tesouro a ser revelado sempre que fosse necessário. O que antes parecia um caminho cheio de sombras, agora brilhava na promessa de uma conexão renovada. Dona Índia e Cláudia estavam prestes a embarcar numa jornada não só física, mas emocional, que curaria feridas antigas, celebrando vidas e amores que nunca deveriam se apagar. Agora, mais do que nunca, elas sabiam que a verdadeira liberdade estava em escrever sua própria história, lado a lado. E você não pode perder a próxima história que irá emocionar e mudar corações. Você precisa se inscrever agora para acompanhar essas jornadas e transformações. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e para que mais pessoas conheçam essa conexão.
Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. O que você faria nessa situação? E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada emocional. Não espere nem mais um segundo. Mostre seu apoio e vamos juntos criar essa comunidade incrível.